Boa noite a todos, que a paz de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão maior, esteja conosco. Sejam todos bem-vindos às preces e radiações desta noite. Aqui vamos dar alguns recados sobre os trabalhos da semana. Às sextas-feiras, às 19 horas, temos a doutrinária, é um trabalho híbrido. Estudo do Evangelho aos domingos, às 10 horas, híbrido, e evangelização das 9h30 às 11h30, presencial. Funcionamento da SEAC será aberta das 9 às 18 horas na farmácia, livraria, atendimento fraterno, passes e SEAV. Horário dos passes, entre outros, no site e nas redes. Mantenhamos os pensamentos elevados e muita atenção nas preces. Vamos então nos preparar, vamos fazer a nossa prece. Vamos dizer: Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e mestre amigo, gratidão por mais esta oportunidade de aqui estarmos, Senhor, para desenvolver mais um trabalho das preces e radiações. Só te pedimos, Senhor, mais fé, coragem, esperança, que possamos cada um de nós desenvolver a nossa parte da melhor forma possível. E em nome de Deus e de Jesus, com a ajuda do nosso diretor espiritual responsável por este trabalho, nós damos por iniciados, passando a palavra para a nossa colega Lucila Gutierrez, que fará a nossa página evangélica. Com vocês, a Lucila. Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Hoje, então, nós estamos trabalhando com o livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos refletir um pouco sobre o item 97, cujo título é Amas o Bastante? Nesse título, em seguida, traz-se, então, uma frase de Jesus, que está descrita em João, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17, que diz o seguinte: Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Então, uma frase de Jesus. E que muitas vezes a gente lendo assim solto, fica mais difícil da gente entender. Então, quero poder contextualizar isso para nós. Quando a gente olha na Bíblia, a gente encontra essa passagem em João que diz o seguinte: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Falando, então, em relação aos apóstolos que estavam todos reunidos, nesse encontro. E Simão lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Tornou-lhe a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? O que Simão respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse a Simão: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão, neste momento, se entristece por lhe ter dito a terceira vez essa mesma pergunta. E ele já tinha respondido, já tinha dito que amava. Mas mesmo assim ele responde: Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse:
apacenta as minhas ovelhas. Emmanuel vem nos esclarecer sobre essa passagem, trazendo o seguinte: aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado o apóstolo por 3 vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse dos seus sentimentos mais íntimos. Então, Simão se perguntava, mas por que ele pergunta isso 3 vezes? Será que ele não acredita que eu o amo? Mas Emmanuel nos diz o seguinte: contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, Jesus confiava-lhe o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados no mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Então, esse ponto é bem interessante, justamente porque nós sabemos, pelo livro de Paulo Estevam, de Chico Xavier, do próprio Emmanuel, o que foi que aconteceu com Simão Pedro após, então, o desencarne de Jesus. E a gente sabe que ele, juntamente com Tiago, fundou a Casa do Caminho. A gente sabe também que os outros apóstolos foram espalhar a Boa Nova em outros locais e que a Casa do Caminho recolhia, então, pessoas idosas, recolhia viúvas, órfãos, doentes, todos aqueles que eram, então, tidos relegados pela sociedade. Então, não tinha quem não precisasse de uma ajuda, fosse ela material ou simplesmente moral, espiritual, que não recebesse isso de Pedro, que se tornou, portanto, a pedra fundamental após, então, a partida de Jesus do mundo físico. Esse papel é bem interessante e hoje a pergunta não é feita a Pedro mais, mas sim a outros discípulos de Jesus, que somos nós. E esta pergunta dele é bem interessante. Amas-me? Ele faz essa pergunta para cada um de nós, todos os dias. Então, a gente poderia pensar no nosso nome antes do amas-me. Jesus nos pergunta. E aí? Que difícil da gente responder. A gente poderia dizer que sim, que claro, a gente ama. Será? Se eu realmente amo, será que eu realmente ajo de uma forma cristã? Eu perdoo? Eu guardo mágoas? Eu guardo ressentimento? Eu guardo vingança no meu coração? Será que realmente eu posso dizer que eu enxugo lágrimas, que eu acolho a todos aqueles que chegam até mim, que eu não faço fofoca, que eu não falo mal do outro, que eu não julgo, que eu não critico, que eu realmente só tento auxiliar o próximo? Eu faço o meu melhor? Essa pergunta de Jesus é interessantíssima, porque a cada dia que a gente abre os nossos olhos, Jesus está nos perguntando. Eu vou usar o meu nome, Lucila. Hoje, tu me amas? E agora a gente pensa para cada um de nós. E a gente tem o dia inteiro para poder se trabalhar, para realmente chegar a amar Jesus. Fazer como ele fez, pensar como ele pensou, botar sorrisos nos rostos das pessoas que compartilham o dia a dia conosco, estender a mão para aquele que precisa. É um convite diário que Jesus faz. E vejam que para Pedro, ele já perguntou 3 vezes. E para nós? Jesus vem perguntando para nós se a gente o ama há mais de 2000 anos. E nós ainda estamos aprendendo a amá-lo. O
bom disso é que nós temos a eternidade para aprender. E é um passinho por vez, um pouquinho a cada dia. Cada encarnação a gente vai aprendendo a amá-lo de verdade um pouquinho mais. E é por isso que Emmanuel continua nos dizendo assim, muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Ele pretende apenas saber se Pedro o ama, e, portanto, Jesus pretende apenas saber se nós o amamos, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Olhem que interessantíssimo. Isso significa dizer que quando chega uma dificuldade para nós, um desafio, a gente precisa olhar a dificuldade, o desafio com amorosidade. No entanto, todos nós sabemos ainda o quanto isso é difícil. Mas ele está dizendo aqui, o amor é a resposta. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura se converte em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desta forma, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que as tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se a gente tiver amor. Então, queridos irmãos, que a gente se lembre disso, que a gente se pergunte, será que eu amo Jesus? Que cada dificuldade que chegue, que cada agressão que chegue até nós, que cada inconformidade, desafio, a gente se pergunte, eu realmente amo Jesus? E que a gente possa espalhar Jesus com toda a força do nosso ser, espalhar estas boas novas, espalhar o amor que Ele nos ensinou. E que seja assim, agora e sempre. Fiquem em paz. Consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante estes felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal.
Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que, um dia, estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criastes para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, neste momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos, envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericórdia e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos, neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti, num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho
onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob o nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal. E, muitas vezes, situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes, atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando desde época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho esses generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão
para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sob as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isto, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos.
quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam neste momento as vibrações de afeto do nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galiléia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações, ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos, são a todo instante percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão, na sua plenitude, o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vida. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dai-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permita que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde-me, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos de purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor, para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite, em nome de Deus, Cristo e caridade.
trabalho continua. Deixa eu levantar.